sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural. Se você está procurando o canto mais geek de todo o universo, você veio ao local certo. Até porque, nesse vídeo, nós vamos viajar por uma galáxia muito distante para continuar falando sobre Star Wars. Clone Wars é uma das séries mais amadas pelos fãs de Star Wars e, apesar de ter durado 7 temporadas, deixou muitas saudades e também histórias para contar. Felizmente, uma dessas histórias foi contada no livro Discípulo Sombrio, lançado pela Universo Geek e que é baseado em um episódio não produzido da série animada. Se você curte Clone Wars e já ficou curioso com essa história, curta esse vídeo, se inscreva no canal e indique para um amigo, porque assim você ajuda a Dimensão Cultural a aumentar sua população. Discípulo Sombrio é parte do universo expandido canônico de Star Wars e se passa em meio às Guerras Clônicas, mais especificamente 19 anos antes da Batalha de Yavin, e vai apresentar um momento de tensão para o Conselho Jedi que precisa encarar ataques separatistas a planetas civis, obviamente sacrificando milhões de vidas inocentes. Algo que é apresentado logo no primeiro capítulo, que eu já achei um capítulo bem forte, bem impactante, que vai mostrar justamente todo o sofrimento e a luta perdida de coadjuvantes em meio à guerra, mas que assim, acaba sendo um sofrimento necessário de ser apresentado, porque esses personagens eles foram trazidos, eles foram criados para isso, né? Justamente para trazer esse impacto inicial. E realmente eu já comecei esse livro triste com as consequências da guerra. A partir desse momento, o Conselho Jedi se reúne e, em uma atitude desesperada, eles resolvem criar uma missão com o intuito de assassinar o Conde Dooku. Sim, o Conselho Jedi não está cogitando atacar para se defender, ele está cogitando assassinato a sangue frio. E uma vez que essa decisão é tomada, eles entregam essa missão nas mãos de Quinlan Vos, que é um Jedi que já está acostumado com missões de infiltração. Mas antes de partir em busca de Dooku, ele precisa se disfarçar e chegar a Asajj Ventress para pedir a sua ajuda, já que a assassina foi quem chegou mais perto de dar fim ao Conde Dooku. Essa dupla vai se envolver em algumas aventuras e perigosas conexões com a Força antes de chegar ao líder dos separatistas. E quando a narrativa chega a Dooku, nós temos uma série de reviravoltas que coloca em jogo toda a filosofia Jedi, a própria estrutura da Ordem e o forte sentimento que surge entre Vos e Ventress. Só por esse contexto já dá pra ver que é uma história incrível com uma pegada diferente do que estamos acostumados a ver dos Jedi. A obra possui um prefácio escrito por Kate Lucas, que é a filha do George Lucas, que participou da produção de vários episódios de Clone Wars, e foi escrito pela Chrissy Gold, que acertou muito no tom da história. Discípulo Sombrio possui uma narrativa dinâmica, tem todo o estilo de Clone Wars, mas traz um clima mais sombrio, o que gera algo de novo dentro de um cenário que já conhecemos. É uma visão nova em relação às Guerras Clônicas, o que impressiona o leitor, e os próprios personagens possuem algumas atitudes bem originais e acabam nos pegando de surpresa. E a descrição dos eventos nos faz mergulhar na história a ponto de sentirmos o que os personagens sentem e também sentirmos a gravidade de todo o enredo. Ou seja, ao mesmo tempo em que é uma leitura leve, porque a gente lê sem sentir, ela também traz uma certa tensão, já que faz com que o leitor sinta toda a gravidade em relação aos acontecimentos da história. Em meio a um período tão representado nas mídias da saga, esse livro consegue trazer uma história original e expandir o universo de Star Wars, o que é muito importante. Somos levados para uma jornada em diversos cantos da galáxia, desde os planetas mais exóticos até os níveis mais baixos do subterrâneo de Coruscant, o que eu já adorei porque eu adoro ver o submundo da capital da República. Mas vamos além ao conhecermos um pouco mais das tradições das Irmãs da Noite, que é um povo bem complexo e com uma cultura riquíssima. As cenas de ação também não ficam para trás, as lutas são super bem escritas, onde a gente consegue visualizar toda a ação dos personagens. A dinâmica entre os personagens nessas cenas também são bem ricas em detalhes e interessante. Chega um momento em que Obi-Wan, Anakin e Ventress precisam trabalhar juntos, o que gera um certo estranhamento para os personagens e uma certa graça para o leitor em relação a essa inesperada reviravolta. Podemos continuar? Com prazer. E como em qualquer outra história de Star Wars, nós temos amputação nesse livro, mas calma que não é com nenhum desses personagens. É um livro que entrega muita ação, flertes e provocações, e também temos a presença de diversos personagens já conhecidos que vai além dos Jedi que nós já estamos acostumados a acompanhar. Temos informações sobre o passado de Ventress até o momento que o seu caminho cruza com Dooku, a expansão da visão de vida de Quinlan Vos, já que ele é um Jedi que cresceu dentro do templo e segue as regras à risca, e aqui ele vai se abrir para novas vivências e novas emoções. A bem-humorada dinâmica entre Obi-Wan e Anakin, inclusive aqui a gente consegue perceber que Anakin e Mace Windu têm mais em comum do que eles pensam, o que é algo muito curioso, já que os personagens eles divergem tanto nos filmes. Todas essas relações criam momentos inesperados, e combinando isso com essa sombria e perigosa missão do Jedi, nós temos uma série de plot twists.
É tanto plot twist que teve uma hora que eu não acreditei em mais ninguém. Toda hora que algum personagem falava algo, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu já tava esperando ele agir de uma forma completamente diferente na página seguinte. Realmente quebrou a minha confiança em relação a esses personagens. A única em quem eu confiei foi a Ventress. Frase estranha de pronunciar, inclusive. A personagem teve o seu grande momento nesse livro e podemos ver que ela vai muito além de ser uma assassina desprezada pelo Duncan. A personagem tem total capacidade de sentir diversas emoções e tomar as rédeas da própria vida a partir do momento em que ela consegue se soltar das amarras de manipulação que ela se envolveu. Ventress nunca teve a oportunidade de sentir o que quisesse e tomar o caminho que desejasse. Ela sempre foi tratada como alguém para servir. E ela passou muito tempo achando que servia apenas para isso. Quando ela permite se abrir para novas emoções e novas pessoas na sua vida, ela vai entender que a vida e a sua própria conexão com a força é algo muito mais bonito do que ela imaginava. Além disso, algo que chama a atenção é o conhecimento da personagem em relação à força e a sua conexão com o lado sombrio. Depois de tanto sofrimento, ela entendeu que não pode se deixar levar, mergulhar no lado sombrio, que ela apenas deve tocá-lo um pouco para ter acesso a um poder muito maior. É uma relação com a força ousada e pouco explorada por outros personagens que têm a necessidade de escolher um lado. E Ventress parece ter encontrado algo mais próximo do equilíbrio, aceitando a influência tanto do lado da luz quanto do lado sombrio na sua vida. E essa é a grande questão do livro: o equilíbrio da força. O que seria esse equilíbrio tão defendido pelo Jedi, onde a pessoa que mais teve noção disso foi também a que mais sofreu nessa jornada. Temos aqui o que seria a história final de Asajj Ventress se não fosse pelo Dave Filoni, que resolveu trazer a personagem de volta em The Bad Batch. Ainda não temos uma justificativa para o retorno dela, que eu espero ser uma justificativa interessante, mas vamos levar em consideração o livro como o final da jornada da personagem. O final da Ventress é bem bonito e sensível, já que a personagem que nunca teve paz ou amor ao longo da sua vida é abraçada por uma sensação de serenidade ao retornar para os braços das suas irmãs. É algo transcendental que faz com que os Jedi tenham um respeito maior por ela e pelas suas origens em Dathomir. E falando um pouco dos outros personagens, porque assim, esse livro é todo da Ventress, é o grande momento dela, mas o restante da galera também colaborou para deixar a história interessante. Quillan Vos é super bem desenvolvido, tendo toda uma nova percepção de vida e olhando para a galáxia além da sua visão dos seus olhos enquanto Jedi. O desenvolvimento das suas emoções é bem intenso, o que nos faz questionar se não seria mais sensato a Ordem Jedi ensinar sobre esse tipo de emoção do que fazer com que os Jedi reprimam elas. Os Jedi estão absolutamente incríveis ao discutirem algumas decisões questionáveis em relação à Ordem Jedi. Obi-Wan, Anakin, Yoda, Mace Windu, Ki-Adi-Mundi. Toda vez que aparece um Jedi em algum momento da história, a gente consegue ler essa parte com as vozes dos personagens. Também temos muitos outros personagens já conhecidos fazendo uma ponta nessa história, o que traz uma sensação assim de um enredo mais familiar, e esses personagens também estão incríveis. Muitos deles conseguem entender muito mais do que está acontecendo do que, por exemplo, Obi-Wan e Anakin, que estão no meio do fogo cruzado. Além disso, temos a presença do Conde Dooku, que é o grande alvo dessa missão. Nós sabemos que ele não é eliminado, porque quem aniquila com Dooku é o Anakin lá no episódio 3, mas toda a jornada para chegar até o Conde é bem interessante, e eu preciso dizer que o Conde Dooku brilhou nesse livro. Ele brilhou de uma forma que me fez admirar o personagem e questionar de que lado eu tô nessa história. Porque ele foi um dos personagens mais bem escritos aqui, e isso só mostra o quanto ele é um personagem muito querido pelos fãs e que nós queremos mais histórias sobre ele. Discípulo Sombrio é um livro incrível que traz todo o clima de Clone Wars mesclado a uma narrativa sombria e tensa. Ou seja, a obra é ao mesmo tempo nostálgica e original, e ela consegue acertar no equilíbrio entre esses tons. Além disso, esse livro mostra que a Ordem Jedi já estava se corrompendo ao apresentar esses líderes Jedi cogitando uma missão tão surreal e violenta para a ordem que eles defendem, colaborando para apresentar uma Ordem Jedi falha, incapaz de notar a influência do lado sombrio na República, caminhando assim para os eventos do episódio 3. Apesar de toda a tensão política e filosófica, a improvável história de amor entre um Jedi e uma Aes-Sith é o que ganha os holofotes, trazendo um desenvolvimento bem interessante em relação às personalidades de Quillan Vos e Asajj Ventress, dando um final digno para esses personagens e as suas histórias. Definitivamente, Discípulo Sombrio é uma das melhores histórias do universo expandido canônico e também é uma leitura que te prende bastante. Sem falar que se você é fã de Clone Wars e sente falta da série, esse livro é perfeito para você. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já leram Discípulo Sombrio e gostaram, se não leram e ficaram curiosos. Deixe a opinião de vocês
aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!